Eu sempre fui cético quando o assunto era histórias de assombração. Escuto relatos, vejo filmes, mas no fundo acredito que tudo é fruto da imaginação. Isso até o dia em que recebi aquele convite inesperado para passar uma noite inteira no Teatro Guaíra, aqui em Curitiba. Admito, a ideia me parecia mais uma brincadeira. Mas a curiosidade falou mais alto. Ao chegar, o grandioso edifício me recebeu com sua arquitetura imponente. Pedras envelhecidas, janelas altas e portas pesadas de madeira que rangiam discretamente ao serem abertas. O ar estava frio, carregado de um cheiro antigo, uma mistura de madeira, mofo e poeira, quase como se o espaço guardasse memórias impressas nas próprias paredes. O teatro estava vazio, sem vida, o palco silencioso e as cadeiras alinhadas numa precisão quase perturbadora. À primeira vista, tudo parecia normal, simplesmente um teatro fechado para o dia. Mas então conheci alguns funcionários. Eles eram pessoas sérias, com vozes baixas quando começaram a falar sobre o estranho acontecimento. Afirmaram ouvir aplausos. Não grandes, ensurdecedores ou cheios de emoção. Eram pequenos, tímidos, quase como sussurros vindo do vazio após o expediente terminar. A atmosfera, antes apenas solitária, virou inquietante. No começo tentei desconsiderar tudo como mera imaginação, um efeito do silêncio que tensiona a mente. Mas quanto mais me falavam, maior era meu desconforto, porque havia algo estranho naquele som. Esses aplausos não pareciam ecoar de fato numa sala vazia. Eram reais demais para serem apenas um delírio coletivo. Naquelas paredes que testemunharam histórias imemoriais, o silêncio era cortado por palmas suaves e distantes, como uma presença invisível insistindo em ser ouvida. Fiquei parado, olhando para o palco deserto, tentando deduzir quem poderia estar aplaudindo exatamente onde não havia ninguém. Foi nessa atmosfera carregada de silêncio que conheci Rosa, a gerente do Teatro Guaíra, uma mulher com mais de 15 anos dedicados a cuidar daquele espaço. Ela parecia carregar consigo o peso de todas as histórias que aquelas paredes guardavam. Rosa me recebeu com um sorriso contido, mas havia um brilho nervoso em seus olhos que deixava claro que ela não achava aquelas histórias tão simples quanto pareciam. Ela começou a me contar que os sons misteriosos surgiram logo após o período de fechamento causado pela pandemia. Durante meses, o teatro permaneceu fechado. As cortinas imensas e pesadas ficaram constantemente baixadas, impedindo o espetáculo de ir além do silêncio. Foi nesse período que os funcionários começaram a ouvir algo que até então ninguém entendia. Um aplauso lento, quase melancólico, que parecia preencher o vazio profundo do salão principal. Ela descreveu como se o som fosse um eco distante de glórias passadas, um suspiro triste que se recusava a desaparecer mesmo com a ausência do público. Enquanto ouvia, eu seguia Rosa pelos corredores estreitos e escuros do teatro. O chão rangia por baixo dos meus passos, e as luzes frágeis lançavam sombras trêmulas sobre as paredes antigas decoradas por cartazes desbotados e cortinas de veludo puído. O ar tinha um peso quase palpável. Cada respiração parecia mais lenta, e o som do meu próprio coração era quase ensurdecedor naquele silêncio. Finalmente, Rosa me levou até o grande palco, aquele mesmo espaço que testemunhou muitos talentos e aplausos efusivos em outras épocas. Ela fitou o palco com um olhar estranho, quase preocupado, e murmurou: "É como se o próprio teatro estivesse tentando relembrar seus dias de glória." Suas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto eu encarava o vazio iluminado apenas pelas luzes tímidas. Uma pergunta queimava dentro de mim. Qual seria a verdadeira origem desse fenômeno? O que realmente habitava aquele teatro quando as cortinas se fechavam e os aplausos ecoavam, apesar de não haver ninguém ali? A curiosidade e um estranho senso de inquietação nos impulsionaram a seguir investigando.
Rosa, visivelmente tensa, conduziu-me por um corredor lateral com paredes forradas de madeira antiga até chegarmos a uma porta discreta, quase escondida. Ao abrir, entramos numa pequena sala que parecia um relicário do tempo. Estantes abarrotadas de documentos amarelados, pastas gastas e fitas cassete empoeiradas, que guardavam as memórias dos espetáculos que ali haviam acontecido. O cheiro forte de mofo misturava-se ao aroma sutil de papel velho, enquanto vasculhávamos aquelas relíquias esquecidas. Meus dedos tremiam levemente ao pegar uma das fitas, e Rosa conectou um antigo gravador, colocando a fita para tocar. Aos poucos, ouvimos o espetáculo em áudio, vozes, música, risos e emoções capturadas no tempo. Mas à medida que a gravação se aproximava do fim, notei algo perturbador. O som se tornava estranho e havia uma lacuna durante os aplausos finais. Um silêncio inesperado, um vazio desconcertante. Era como se a celebração nunca tivesse sido registrada completamente naquele instante. Reproduzimos aquela parte várias vezes, buscando entender o que acontecia ali. Foi então que percebi que os aplausos fracos e distantes, do jeito que ouvimos hoje, preenchiam exatamente aquela lacuna. Era um som que não vinha das fitas, mas que parecia infiltrado nelas, um esforço do teatro em finalizar algo interrompido. O arrepio percorreu minha pele. Parecia que o Teatro Guaíra tentava, de algum modo, reproduzir o aplauso que nunca aconteceu plenamente, como um fantasma sonoro que precisava ser ouvido para finalmente descansar. Mas por quê? Por que o teatro prolongaria esse instante, transformando um vazio em um cenário sonoro que tanto incomodava a todos? Essas perguntas começaram a pairar no ar entre Rosa e eu, levando-nos a entender que aquele mistério não era apenas um fenômeno, era algo profundamente ligado à alma daquele lugar. A atmosfera se adensou e, naquele instante, percebi que estávamos muito mais perto do que imaginávamos para descobrir uma verdade perturbadora. A noite já estava avançada quando Rosa e eu decidimos permanecer no teatro, mesmo com o peso do cansaço tentando se apoderar de nossos corpos. O silêncio absoluto reinava em cada canto, como se o próprio tempo tivesse parado dentro daquele espaço. As sombras dos velhos lustres pendurados no teto dançavam sutilmente com a leve oscilação das luzes, criando figuras fugidias nas paredes. O ar era denso, carregado de uma mistura de pó antigo, madeira envelhecida e um cheiro indefinido que parecia exalar dos próprios alicerces do teatro. Sentamos nas cadeiras da plateia, tentando calibrar nossos sentidos para captar qualquer som fora do comum. A escuridão ao nosso redor parecia viva, quase palpável, e a atmosfera tornou-se sufocante, prendendo a respiração e acelerando o pulso. Foi então, numa troca súbita de ar, um sussurro gelado que percorreu a espinha, que um som tênue emergiu, vindo do fundo da plateia. Não eram aplausos enérgicos ou festivos, mas sim uma batida lenta, frágil, quase como um convite sussurrado através do tempo. Eram palmas delicadas, mas carregadas de uma tristeza e de uma urgência silenciosa que deixavam o ar vibrando de tensão. Rosa ficou imóvel, seus dedos tremendo levemente contra o assento, enquanto eu sentia um arrepio longo percorrer pela minha coluna. O ambiente pareceu se fechar ao nosso redor, como se a própria estrutura do teatro estivesse prendendo nossa atenção naquele instante. Fizemos silêncio total, quase reverência, tentando captar melhor aquele som impossível. Rosa, com a voz baixa e rouca, sussurrou ao meu lado: "Esses aplausos não são de hoje, não são humanos." Aquele momento revelou algo aterrorizante. Estávamos sendo observados, envolvidos por uma presença que transcendia as palavras e a razão. O Teatro Guaíra não abrigava apenas lembranças. Guardava algo muito mais profundo, algo que insistia em se comunicar. E eu não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer.
Foi numa dessas pausas carregadas de silêncio que Rosa, para minha surpresa, decidiu abrir seu coração e compartilhar o segredo mais profundo do Teatro Guaíra. As sombras que dançavam ao redor pareciam se acomodar em volta de nós, como se quisessem ouvir também. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro carregado de emoção, enquanto os olhos dela se perdiam no vazio do palco à nossa frente. Ela contou que, há muitos anos, bem ali naquele mesmo palco, um famoso ator viveu seu último momento. Na véspera de uma grande estreia, quando as luzes estavam preparadas para brilhar em seu rosto, ele morreu subitamente. Um fim trágico e inesperado que silenciou a esperança que pairava no teatro. Antes de partir, seu último pedido jamais foi ouvido. Almejava um aplauso para a sua performance, um reconhecimento que jamais teve a chance de sentir. Desde então, algo mudou dentro daquelas paredes antigas. Rosa explicou que a equipe inteira passou a acreditar que o teatro carregava essa memória viva, como se o próprio edifício pulsasse com a ausência daquele aplauso. Aquelas palmas fracas, distantes, que ouvimos com tanto temor, seriam o eco desse pedido não atendido. Um esforço fantasmagórico do tempo para preencher o vazio que a morte deixou numa noite que ficou suspensa para sempre. Ali, naquela atmosfera impregnada de melancolia e mistério, todas as peças começaram a se encaixar. Não era apenas uma lenda urbana inventada para assustar. Os sons, a sensação, a aura de tristeza que nos envolvia tinham um sentido profundo. O Teatro Guaíra, apesar do silêncio ensurdecedor, não estava vazio. Era um lugar vivo, com as histórias do passado, preenchido por aqueles que, de alguma forma, nunca deixaram realmente o palco final. Era como se o passado insistisse em permanecer ali, nos sussurrando, nos tocando suavemente através dos aplausos que ecoam no vazio. E eu senti que naquele lugar, a morte jamais apagou o espetáculo. Enquanto atravessávamos o saguão silencioso do Teatro Guaíra, eu sentia o eco daqueles últimos aplausos acompanhando cada passo meu, como se insistissem em não me deixar partir. O som, fraco e distante, parecia se arrastar pelas paredes, impregnando o ar ainda frio e úmido daquele antigo espaço. Cada degrau, cada painel de madeira, cada cortina carmesim, tudo parecia pulsar com as vibrações silenciosas daquele aplauso eterno, como se o teatro fosse muito mais que um palco vazio àquela hora. Era um arquivo vivo de emoções, de vidas intensas e histórias que nunca se encerraram. Rosa caminhava ao meu lado, seu casaco escuro contrastando suavemente com as luzes quentes que iluminavam a entrada. Vi sua expressão se suavizar num sorriso carregado de ternura e tristeza, refletindo a profunda ligação que ela tinha com aquele mistério. Era como se ela carregasse o peso daquelas memórias no peito, mas também entendesse que algumas coisas, os mistérios, as ausências, as vozes do passado, não precisavam ser decifradas, apenas sentidas. Enquanto nos afastávamos do teatro, percebi que aqueles aplausos fracos, que durante horas me haviam causado calafrios, não eram sons vazios ou fantasmas perturbadores. Eram, na verdade, lembranças vivas, como uma saudação infinita àqueles que viveram, amaram e fizeram do teatro seu lar. Era uma reverência silenciosa, um hálito de vida que permanecia mesmo quando o público desaparecia. Uma ponte eterna entre o agora e o que nunca se apagou. Naquele instante entendi que nem tudo que ecoa no silêncio precisa de explicação. Algumas vozes se tornam mais fortes exatamente por permanecerem ocultas, e às vezes o que realmente importa é ouvir com o coração. Os aplausos do Teatro Guaíra continuam, ecoando em cada canto, numa espera silenciosa. Uma celebração eterna da vida que ainda pulsa naquele lugar. Eu saí dali mudado, consciente de que certos mistérios carregam em si uma beleza melancólica impossível de esquecer.